Oi, gente. E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje nós vamos no capítulo 14 falar sobre educação, do livro Abundância. Bom, para quem já me acompanha há algum tempo, sabem que eu sou professora, que eu sou da área da educação há bastante tempo. Então, esse tema me traz muita felicidade em falar com vocês. É lógico que a gente tem vários problemas e que vão ser citados aqui, sim. Mas eu ainda acredito que a educação é a melhor saída para a transformação que a gente quer na sociedade, tá? Então, com muita alegria que eu trago esse tema para vocês. Bom, se você está chegando agora, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura, que nós estamos fazendo neste momento do livro Abundância. Então, como eu disse já no início, capítulo 14, tema educação. E a gente começa falando de um cara que ele não era da área da educação. O Sugata Mitra é um indiano físico e que em algum momento, lá em 1999, ele se preocupou com a educação. E o que ele pensou? Ele sabia que tinha lugares que não tinha escola e ele sabia que tinha lugares que tinha escola, mas os professores bons não queriam dar aulas lá. E ele trabalhava numa empresa grande, tinha um muro grande e atrás da empresa dele tinha esse muro grande e atrás tinha uma favela. E aí ele teve uma ideia. Ele abriu um buraco no muro, instalou um computador, deixou lá um browser, um navegador para que as crianças pudessem mexer. Ele deixou seguro que não fosse roubado, mas que as crianças da favela fossem ter acesso à internet e ao computador. Qual que era a ideia dele? Ele pensava que uma das saídas para a falta de escolas e bons professores era que a criança tivesse o aprendizado autodirigido. Mas qual que era a preocupação dele? Será que elas teriam disciplina suficiente para isso? Então ele resolveu fazer esse teste aí que ficou conhecido como o buraco no muro. Ele colocou lá o computador e, para surpresa dele, já no mesmo dia, no final da tarde, tinha várias crianças que navegavam tranquilamente na internet e uma explicava para a outra. Então essa é a primeira fase do experimento dele. Mas aí ele ainda ficou com dúvida. Ele falou, mas será que não tem alguém instruindo eles? Que a câmera não pegue? Será que... Então ele começou a espalhar esses pequenos experimentos em vários lugares, em várias favelas, aldeias distantes da Índia, que eles sabiam que as pessoas não tinham nenhum contato com a internet. Então ele colocava esse experimento lá, deixava um tempo e via que rapidamente uma criança explicava para outra e elas iam aprendendo a navegar sozinhas e adquirir conhecimentos sozinhas. Eu vou ler aqui o primeiro trechinho para vocês. A partir de seu experimento foi reproduzido seu experimento foi reproduzido por toda a Índia e por todo o mundo, sempre com o mesmo resultado: crianças trabalhando em pequenos grupos não supervisionados e sem nenhum treinamento formal. Conseguiam aprender a usar computadores rapidamente e com grande proficiência. Então, ele não fez só na Índia esse experimento, como em vários lugares do mundo. E o resultado era sempre o mesmo. As crianças em pequenos grupos conseguem aprender sozinhas e com proficiência. Mas aí ele teve uma ideia ainda melhor. Ele achou que se tivesse alguém para incentivá-los, talvez eles aprendessem mais. Então eu vou ler um outro trechinho aqui para vocês. Portanto, Mitra trouxe ajuda. Recrutou uma menina ligeiramente mais velha da aldeia para servir de instrutora. Ela não entendia de biotecnologia, mas foi instruída a usar o método da vovó. Ficar atrás das crianças incentivando. Uau, muito bem, isso é fantástico, mostre-me outra coisa. Então, o que o Mitra chama de método da vovó é o método do incentivo, né? Ah, você está fazendo isso muito bem, continue fazendo e melhor. E aí ele foi percebendo que eles aprendiam ainda mais. Eles fizeram provas, fizeram testes com essas crianças dos conhecimentos que foram adquiridos através da navegação na internet. Então, a primeira prova, sem o incentivo, eles tinham lá uma melhoria de cerca de 30%. Aí, com o método de incentivo, eles chegaram a aumentar 50%. E aí surgiu outra dúvida. Será que esse conhecimento ele ficava mantido? As crianças lembrariam disso?
Então eles voltaram 2 meses depois para esses locais que eles fizeram as primeiras provas e realmente o conhecimento estava lá. Elas faziam as provas e conseguiam tirar as mesmas notas. Então não era um conhecimento superficial que essas crianças estavam adquirindo, era um conhecimento profundo e que ficava na mente. Então ele foi finalmente convidado a trabalhar, desenvolver um projeto mesmo de educação. E aí eu trago um comentário do Matt Ridley, que ele escreveu no Wall Street Journal. Uma criança diante de um computador aprende pouco. 4 discutindo e debatendo aprendem a beça. Então o Matt Ridley faz esse comentário a partir desse experimento do Sugata Mitra, né? Então não é só uma criança na frente do computador aprendendo, a questão era o grupo aprendendo, era a interação do grupo. Então o Mitra ele resolve fazer um experimento que ele chama de AAOs, né? Ambiente de aprendizado auto-organizado, que nada mais é do que uma mesa com um computador e 4 cadeiras. Então ele disponibiliza 4 bancos para as crianças poderem acessar e aprenderem por conta própria. Aí eu vou ler outro trechinho aqui para vocês, os benefícios desses AAOs, né? Que já foram observados desde essa época. Em seu conjunto, esse trabalho reverte uma série de práticas educacionais. Em vez da instrução de cima para baixo, os AAOs são de baixo para cima. Em vez de fazer os alunos aprenderem sozinhos, esse trabalho ele é colaborativo. Em vez de um ambiente escolar formal para instrução, o método do buraco do muro depende de um ambiente de brincadeiras. O mais importante é que a educação minimamente invasiva não requer professores. Lembra que eu falei no último episódio que eu ia falar uma coisa que vocês não iam acreditar? Porque eu, como professora, estou lendo esse trecho para vocês dizendo que a educação minimamente invasiva não requer professores. Mas esperem eu molhar o bico, hein? Vou continuar lendo aqui por que ele está com esse projeto minimamente invasivo. Tem uma razão. Atualmente, existe uma projeção de escassez global de 18 milhões de professores nos próximos 10 anos. A Índia precisa de 1,2 milhão, os Estados Unidos precisa de 2,3 milhões e a África subsaariana precisa de um milagre. Então, essa educação minimamente invasiva é um dos métodos, é uma forma, né? Então não existe professor, seria uma solução para essas áreas que não têm escolas e que os professores não querem ir para lá também. Então não é que nós não vamos mais existir ou não vamos mais ser necessários. Sempre vai ser necessário, porque vocês viram que tem o método da vovó. Em última instância, eu me candidato a ser vovó, né? Eu fico lá só incentivando as crianças. Bom, brincadeiras à parte, esse é um método que foi descoberto e que que eles já estão tendo resultados, mas isso não significa que o professor vai ser excluído ou extinto da face da terra. Fiquem bem espertos com isso, acompanhem o vídeo até o final. Mas aí então, o que acontece? Mitra conseguiu um projeto bem bacana. Crianças são abundantes, vovós, né? O método de incentivo das vovós também são abundantes. A conectividade também já estava em ascensão, mas a gente tem um problema ainda que são o quê? Os computadores. Os computadores ainda não são acessíveis. Então a gente vai trazer aqui de volta, né, o projeto Um Tablet por Criança, do Negroponte, do Nicolas Negroponte. Se você não lembra, eu vou deixar um lembrete aqui, desse lado, do capítulo 2, que ele fala já um pouquinho do benefício que seria cada criança ter um computador acessível. E ele foi inspirado numa fala do Samuel Pepper, de um artigo que ele publicou. Samuel Pepper, acho, gente. Bom, lembre-se do meu inglês inexistente. Ele trabalhou durante bastante tempo com Jean Piaget. E aí ele publicou um artigo que, em 1970, eu vou ler o trecho desse artigo para vocês. Hoje é um lendário artigo, né, científico, mas que na época as pessoas riram dele. Então eu vou ler o que ele fala em 1970. Gente, presta atenção nessa data. Em 1970, Pepper divulgou agora o célebre artigo Teacher Children Think, ensinando as crianças... Teaching, acho que é teaching, gente.
ensinando as crianças a pensar. Onde argumentou que o melhor meio para as crianças aprenderem não era pela instrução, e sim pela construção, ou seja, aprender fazendo, especialmente se essa ação envolvesse um computador. Então, olha, em 1970 ele já falava que as crianças não aprendiam pelo método da instrução, mas sim pela construção. Isso vem lá na teoria de Jean Piaget, né, que é o construtivismo, que quem é da minha área, eu sei que nem todo mundo que me assiste é da minha área, mas é a teoria construtivista, ou seja, a gente constrói o conhecimento no decorrer da vida, a partir das interações. E era isso que as crianças estavam fazendo. Então, uma criança, ela ia lá, mexia, descobria algumas coisas, ela ia lá e contava para outra. Aí a outra descobria outra coisa, ia lá e contava para outra. Então, era essa troca que eles construíam o conhecimento. E por isso, esse conhecimento construído, ele é muito mais profundo e ele fica na nossa mente. Ele não é um conhecimento de instrução que eu chego aqui e falo, olha, vocês vão mexer assim, assim, assado, de cima para baixo, muito superficial. E aí, no outro dia, as crianças não lembram. E elas falam, professora, como que era aquilo mesmo? Aí você tem que explicar tudo de novo. Por quê? Porque elas ouviram uma instrução, elas não mexeram, não descobriram como aquilo funcionava sozinho. Então, como isso ocorreu 5 anos antes da primeira reunião do Homebrew, vocês lembram do Homebrew? Se vocês não lembram, vai ficar o lembrete aqui, é o capítulo 10 do Faça Você Mesmo. O Computer Club, muitas pessoas riram da ideia de paper. Os computadores eram gigantescos e caros. Como exatamente iriam parar nas mãos de crianças? Mas o arquiteto chamado Nicolas Negroponte levou isso a sério. Então, desde então, o Negroponte, que eu já lembrei para vocês, ele está citado lá no capítulo 2, ele acreditou que os computadores poderiam contribuir para fornecer uma educação de qualidade a 23% das crianças que não tinham acesso à escola no mundo. Então, lembra que esse livro ele sempre traz as questões de padrões globais. Essas pessoas elas estão preocupadas com as crianças do mundo inteiro, de levar a educação para todo mundo, não é só ali na região deles. Então, ele começa na região dele, né, que nem o Sugata Mitra começou lá na Índia, mas em pouco tempo ele levou para o mundo inteiro o método do buraco no muro. Assim é o Nicolas Negroponte. Ele tem o desejo de que cada criança tenha um laptop e ele batalha para que os laptops baixem de custo. Esse é o plano dele. Não sei se vocês lembram da aposta de Quadir, né? O Quadir, ele queria que os celulares fossem acessíveis para que todo mundo tivesse acesso. Então, o Negroponte, ele, nesse ponto, ele se alinha com o Quadir. Ele também tem o desejo de que os laptops sejam mais baratos para que toda criança tenha acesso a um para construir o conhecimento. E aí, ele já levou em alguns lugares, né? No Camboja, ele já tem alguns experimentos desse laptop por criança, que ele dá um laptop e a conectividade para a criança. E aí traz alguns resultados, eu vou ler aqui um pouquinho dos resultados. O sinal mais convincente que já achei de que esse programa está funcionando, diz Negroponte, é que aonde quer que nós vamos, o absenteísmo escolar cai para zero. E nós vamos a lugares onde esse absenteísmo chega a 30% das crianças e subitamente cai para zero. E o absenteísmo não é exclusivo do terceiro mundo. Em média, apenas 2/3 dos alunos das escolas públicas norte-americanas terminam o ensino médio, a menor taxa de graduação do mundo industrializado. Em algumas áreas, a taxa de evasão chega a 50%. Então, olha que interessante. Por mais que ele ainda esteja lá fazendo o seu trabalho de formiguinha, de levar esse laptop para cada criança, ele já consegue colher os resultados, que o lugar onde ele leva, a falta, ou seja, a ausência de criança, a evasão diminui. Então, ele já está tendo esses resultados. E você vê que, como observa bem, que não é só no terceiro mundo. Mesmo os norte-americanos têm uma evasão bem grande. Mas por que acontece essa evasão tão grande? Aí a gente tem o outro tijolo no muro. É porque a nossa educação ela está muito ultrapassada. A gente tem uma educação da era industrial, eu já falei aqui para vocês em outros vídeos que a gente toca no assunto sobre educação, né? Na coragem de ser imperfeito, a gente chegou a falar também um pouco sobre isso. Então, como a educação está muito ultrapassada, ela não é interessante, ela não é motivadora, ela não leva as crianças, os jovens a ter interesse de continuar nela. Agora, se você tem uma educação mais
criativa, que a criança constrói o conhecimento, ela vai se incentivar e ela vai continuar estudando. E aí nessa questão tem o Sir Keir Hobson, ele tem um TED, eu vou deixar o TED dele aqui na descrição, que chama Escolas Matam a... Nossa, gente. Escolas Matam a Aprendizagem. Aqui eu ia confundir, ia falar o nome com outro que era Mata a Criatividade, que é um outro TED que eu assisti. Por isso que eu parei, que eu ia falar errado. Então, Escolas Matam a Aprendizagem, de Sir Keir Hobson. Eu recomendo, vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. É bem interessante a colocação dele. E eu vou ler um trecho que eles também trouxeram, uma fala dele aqui no livro. Eu vou ler para vocês. O próprio Hobson tornou-se uma das vozes mais eloquentes a favor da reforma, da reforma da educação, sustentam as escolas atuais, com sua ênfase na conformidade, ou seja, a gente tem uma escola que as crianças só têm que obedecer e buscar a resposta certa que o professor espera que elas achem, e não trabalha com resolução de problemas, com questões que elas precisem pensar. Não, tem uma pergunta e existe uma resposta certa, elas não precisam analisar, elas só precisam responder certo. Estão matando a criatividade, esmagando o talento. Como seres humanos, todos temos um imenso potencial, ele diz. Mas a maioria das pessoas vive suas vidas inteiras com esse potencial inexplorado. A cultura humana e a escola é um componente fundamental de como transmitimos essa cultura. É realmente um conjunto de permissões. Permissão para ser diferente, permissão para ser criativo. Nossos sistemas educacionais raramente dão às pessoas permissão para serem elas próprias. Mas se você não pode ser você próprio, fica difícil de conhecer a si mesmo. E se você não conhece a si mesmo, como pode explorar seu verdadeiro potencial? Não é, gente? Então, a gente lá na Coragem de Ser Imperfeito, a gente falou um pouco sobre autoconhecimento, né? Então, nós somos todos diferentes, nós temos as nossas fortalezas e as nossas fraquezas, e a gente precisa saber disso. Mas, frequentando a escola, o que a escola tenta fazer com a gente? Ela tenta nos homogeneizar, ela tenta que todo mundo seja igual, porque ela dá a mesma educação para todo mundo. Então, o professor leva o mesmo texto, com as mesmas questões, para 30 crianças de famílias totalmente distintas, de culturas diferentes, de religiões diferentes. Então, como que você quer levar um conhecimento de uma mesma maneira para uma diversidade tão grande de pessoas? Então, é isso que eles tentam trazer com essa mudança, né, da escola. Como que a gente poderia mudar isso? Porque eles falam, além da gente ensinar mal, o que eles ainda aprendem, eles esquecem logo em seguida, né? Então, o Sir Keir Hobson, mais alguns outros que compraram essa questão da reforma educacional, eles estão trabalhando por isso. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui do que eles falam sobre essa questão. O que acontece? Os estudantes, eles passam lá, né, ensino fundamental, ensino médio, graduação, mas será que eles estão prontos para o mercado de trabalho? Então eu vou ler um trechinho que vai falar sobre isso. Os estudantes que se formam na faculdade estão preparados para trabalhar? Suas respostas, na verdade, não. E isso acontece agora. Os alunos do Jardim da Infância de agora estarão se aposentando em torno de 2070, desde que não mude as regras de aposentadoria. Portanto, como será o mundo em 2070? De que habilidades nossas crianças precisarão para então prosperar? Ninguém sabe, gente. Vocês entendem? Então, a nossa educação, que ela só prepara para o vestibular e a pessoa se forma na faculdade e não sai pronta para o mercado de trabalho porque ela não sabe trabalhar em equipe, ela não sabe resolver um problema, ela não sabe dialogar. Então, a escola não tem preparado as crianças, os jovens para isso. A gente precisa conversar, a gente precisa falar de sentimentos, a gente precisa falar de inteligência emocional. Tem uma pesquisa que fala o seguinte, que 80%, 70% das pessoas que são contratadas, elas são contratadas pelos seus conhecimentos técnicos. Isso é certo, a gente precisa sim, né, da educação institucional, técnicos que seja, a gente precisa ter o conhecimento técnico da área que a gente vai atuar.
mas 91% das pessoas que são demitidas por falta de inteligência emocional. Então, o que acontece? Não adianta você ser o top da sua área, ser a pessoa mais inteligente lá, que tem conhecimento sobre tudo, de engenharia, física, química, seja lá qual seja a sua área, e você não sabe dar uma instrução para o seu subordinado, você não sabe agregar as pessoas, fazer uma reunião de projeto. Então, o mundo do futuro, o que a gente precisa é de pessoas que saibam colaborar e não de pessoas que saibam competir. O mundo do futuro não vai ser mais competitivo, ele vai ser cooperativo. Os conhecimentos eles vão estar em todo lugar, e aí eu vou juntar o meu conhecimento daqui com o do outro dali, que a gente já falou isso em outros capítulos desse mesmo livro. Então vou continuar lendo aqui. O que sabemos é que o modelo industrializado de educação, com sua ênfase na memorização mecânica de fatos, deixou de ser necessário. Fatos podem ser encontrados no Google, mas criatividade, colaboração, pensamento crítico e resolução de problemas são uma história bem diferente. Essas habilidades vêm sendo repetidamente enfatizadas por todos, desde executivos de empresas a experts em educação, como os fundamentos requeridos pelos empregos atuais. E eles substituirão a leitura, a escrita e a aritmética como base do que recentemente foi designado aprendizado para o século XXI. O aprendizado do século XXI tem dezenas de componentes, mas no centro deles está uma ideia simples, repetidamente, diz Wagner. Em centenas de entrevistas com líderes empresariais e professores universitários, eles enfatizaram a capacidade de formular as perguntas certas. Então, o que acontece? A gente sempre procurou pela resposta certa. Agora, como a gente não sabe como vai ser o futuro, a gente precisa começar a fazer as perguntas certas. Como eu resolvo tal problema? Como eu posso fazer isso? E se no futuro, que é uma das questões aí que a gente já debateu, não tiver água suficiente? Se no futuro não tiver comida suficiente? Como que eu resolvo essas coisas? Então, a gente precisa começar a pensar em problemas que vão surgir lá na frente e como a gente já pode começar a prevenir hoje, mas a gente já falou isso em outros vídeos também, que a nossa cultura, ela é imediatista, ela é narcisista, ela é da recompensa imediata, não é do esforço, e também já falamos que o nosso cérebro ele é preguiçoso, ele não gosta de pensar, isso é fato. Então a gente fica adiando, procrastinando a resolução de problemas possíveis. E eu ouvi de uma amiga esses dias e eu achei muito legal. Ela falou assim: eu não tenho problema, eu tenho situações a serem resolvidas. Então, assim, os problemas são isso. A gente, em geral, nós tentamos fugir dos problemas, quando, na verdade, a gente deveria enfrentá-los e de frente chegar assim, ó, problema, tô aqui e eu quero resolver você, entendeu? Em vez da gente fugir. E isso pode ser um problema emocional, um problema pessoal, social, cultural, qualquer nível de problema que você tem que enfrentá-lo de frente, tá? Essa é a questão de desenvolver, né, o pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas, que são as habilidades para o aprendizado do século XXI. Então, eu tenho que ser criativa, eu tenho que ver várias possibilidades. Não existe mais. A gente vive nesse mundo polarizado de bem e mal, esquerda, direita, em cima, embaixo, né? Umas coisas assim muito divididas. E não, gente, dentro disso tem uma gama de possibilidades. E aí a gente precisa começar a ver essas pequenas possibilidades, pequenas nuances de resolução, entendeu? Então, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô um passinho à frente, depois de amanhã eu posso estar 10, né? Então é pensar nesse caminhar, nessa progressão. E a educação do futuro, ela precisa pensar sobre isso, porque nós estamos estagnados há 150 anos. Na época, a educação, né, com esse formato industrial, ela foi um avanço, porque se você for em qualquer lugar do mundo, todo mundo aprende do mesmo jeito. Só que isso já faz 150 anos, então o que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante, a gente precisa aprender coisas novas. Então vamos começar a falar um pouco agora, um pouco mais, né, além do A11, né, que a gente já falou do Mitra e dos laptops por criança, agora a gente vai falar sobre os jogos. James Gee e o Pajama Sam. James Gee é um filólogo. Ele trabalha a linguística, né, que fala que as pesquisas dele é na teoria sintática.
Só que ele foi conhecer esse jogo Pajama-san, que é um jogo de resolução de problemas, porque ele queria que o filho dele de 6 anos começasse a ter essa educação que a gente fala, né, mais ampliada. E por incrível que pareça, ele se surpreendeu. Ele viu que o jogo era mais difícil do que ele imaginava, né? E entreteu o filho dele. O filho dele ficou atento, ficou tentando resolver os problemas por um bom tempo. Então ele começou a ver como que o jogo prende a nossa atenção, né? Como que ele nos pega. E aí é nesse sentido que eles querem trazer os jogos para a educação. E isso não é novo, tá, gente? Hoje existe a palavra gamificação, né? Que como diz que está na moda, é uma gourmetização da educação. Porque a pedagogia por meio dos jogos já vem desde Vygotsky, que também, de novo, gente, é uma questão da área da pedagogia, né? De quem que me ouve, que é da minha área, já ouviu sobre isso, mas quem não não conhece a pedagogia, não precisa ficar bravo comigo, eu explico. Vygotsky falava que a gente aprendia por meio de jogos, por meio da interação. Então, os jogos, eles nos desafiam, né? Eles sempre têm algum obstáculo a ser vencido, e nesse obstáculo a ser vencido, o conhecimento é construído. Então, a ideia de utilizar os jogos na educação é nesse sentido. Então, eu tenho lá um conhecimento a ser adquirido, mas eu levo um jogo, uma brincadeira, que a criança, através daquele jogo, daquela brincadeira, ela vai construir o conhecimento e ela vai superando os obstáculos. Então, é nesse sentido que os jogos entram na educação. E aqui agora, como a gente está falando de tecnologia, de coisas mais modernas, então tem a gamificação, ou seja, os jogos virtuais mesmo. E é bem interessante, porque tem um professor de uma universidade que ele fala, gente, processo avaliativo é desmotivador. Então eu criei um avatar para os meus alunos. Eles começam o semestre com avatar e eles vão evoluindo no decorrer do semestre. Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês que eu achei bem interessante essa ideia do avatar. Já Lee Sheldon, professor da Universidade de Indiana, descartou os sistemas tradicionais de avaliação, onde uma única nota ruim pode derrubar os alunos. Isso é desmotivador. Em seu lugar, Sheldon implementou um sistema de pontos de experiência baseados nos videogames. Os estudantes começam o semestre com um avatar de nível 0, o equivalente à nota mínima, e lutam para subir ao nível 12, a nota máxima. Isso significa que tudo que se faz na classe produz um movimento à frente, e os alunos sempre sabem exatamente em que pé estão. Duas condições que ajudam a motivar. Olha que interessante, né? Então, eles vão evoluindo e qualquer ação deles gera um progresso. Então, eles sempre sabem onde eles estão e onde eles precisam melhorar. Então, isso motiva, né? Isso é a questão do jogo. E uma outra vantagem do jogo que eu vi numa palestra uns tempos atrás é que o jogo ele nunca se repete, né? Por mais que seja o mesmo jogo, a partida vai ser diferente. As formas de jogar vão ser diferentes. Os jogadores vão ter mais experiência ou vai ter jogadores novos. Então, nunca uma partida vai ser igual a outra. Mesmo que você jogue com as mesmas pessoas, se for um joguinho de trilha de dados, sempre vai dar um número diferente. Os obstáculos têm sempre várias possibilidades de você seguir os caminhos. E ele vai muito por tentativa e erro, né? Então, você não passa de fase se você não conseguir. Então, isso ajuda também a gente pensar no nosso sistema de avaliação. Aí, seguindo, a gente vai falar sobre outro trecho que é a ira de Khan. O Khan, ele é um bem-sucedido analista de fundos. E ele começou a dar aula para os seus primos mais novos pela internet. Então, ele ensinava aulas do colégio normal para os primos. E aí, ele gravava essas aulas. E ele começou a publicar no YouTube as aulas dele. E ele percebeu a ira de Khan porque ele acabou ficando bravo porque os primos dele deixaram de assistir ele ao vivo, porque ele dava aula ao vivo para os primos e gravava e colocava no YouTube depois. Os primos optaram por assistir da gravação. Mas aí ele percebeu, ele mesmo fazendo olha como é importante a gente ter essa autoconsciência, autoanálise, que os primos dele estavam certos. Isso ele falou num TED em 2011, o Khan. Eles estavam certos, porque assistir os vídeos gravados, eles podiam parar a hora que eles quisessem. Se eles não entendessem, eles podiam voltar e assistir de novo. Se eles precisassem recuperar uma aula de uma semana atrás, eles iam lá e assistiam. Se a aula tivesse muito chata, eles podiam avançar.
Então, eles poderiam aprender no tempo deles. E aí, que interessante que aconteceu, que esse Khan agora ele tem um programa que chama Academia Khan. A ideia dele, a visão dele, é ter uma escola virtual grátis para todo mundo. É uma escola global, virtual para todo mundo. Então, ele já tem, isso já existe. A época aqui do livro, ele já tinha 2 milhões de acessos lá nessa academia. Já tem a Academy Khan aqui no Brasil, vocês podem pesquisar, podem achar as aulas dele de todas as disciplinas que vocês podem imaginar. Então, é um dos outros avanços, a gente entender que a internet ela vem para nos ajudar nesse sentido. Então, quando eu assisto uma aula que está gravada, eu consigo voltar, parar, repetir. Então, isso é uma das vantagens das aulas gravadas, tá? É muito bom isso. Eu também, até o ano passado, porque o que mudou um pouco a minha visão nesse sentido de educação à distância, educação online, foi a questão da pandemia mesmo, né? Eu fiz vários cursos online, eu também falava assim, mas eu não aprendo. Eu gosto de aprender no presencial. E, no entanto, eu fui obrigada a aprender à distância. E eu percebi exatamente essas mesmas vantagens. Então, tem aula que eu não entendia, que eu voltava. Aí, por exemplo, eu precisava parar para beber água, ir ao banheiro, alguma coisa. Você pausa a aula, você vai e volta, você não perde nada da aula, você continua. Então, essas são as vantagens. E, na verdade, tudo isso é um conjunto, tá, gente? Agora, o último trecho para a gente finalizar esse vídeo, esse capítulo, dessa vez é pessoal. Então, o que acontece? A gente tem todas essas ferramentas, a gente tem aí os jogos, as escolas virtuais, a questão da internet, da conectividade, do aprendizado autodirigido, né? Da gente poder aprender sozinho, mas você entende que esse sozinho depende de outras pessoas também, porque tem que ter alguém que forneça o conhecimento de algum lugar do mundo. Então, como a gente falou lá no início, mesmo que os professores não sejam necessários ali naquele momento, mas alguém criou aquelas coisas que as crianças estão estudando, alguém escreveu daquela forma, né? Então, sim, sempre vão ser necessários que existam os professores. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, mas o que ele fala também é que as pessoas são diferentes, então elas vão aprender à distância, elas vão aprender presencial, elas vão aprender com laptop, elas vão aprender com livros. A gente tem que pensar em ter quanto mais possibilidades, melhor vai ser para a nossa educação. Então agora eu vou ler o trechinho para vocês. Não devemos pressupor que todos esses avanços signifiquem o fim dos professores. Sucessivos estudos mostram que os estudantes têm um desempenho melhor quando ajudados por alguém que se importa com o seu progresso. Isso significa que em lugares onde os professores são escassos, teremos de expandir o alcance das nuvens de vovó Dimitra. Então, ou seja, por mais que a gente aprenda sozinho, a interação humano sempre vai ser necessária, gente, sempre. E mesmo porque o conhecimento, o aprendizado, ele tem que ser compartilhado. Eu aprendo aqui com esse livro, eu estou compartilhando com vocês. Se eu só leio esse livro e guardo isso para mim, do que adiantou? Né? Não adianta. O mais crítico é que, como esses modelos mais novos de educação transformam os professores em orientadores, precisaremos expandir as nossas pesquisas de como torná-los mais eficazes. Então, nós, professores, temos uma grande dificuldade de lidar com a tecnologia, sim. Precisamos ser mais eficazes, sim. Então, tem professores que estão conseguindo se superar. Esse ano de pandemia mostrou inúmeros talentos. Eu tenho umas professoras que fizeram uns vídeos incríveis, amigas minhas, que aprenderam a editar vídeo, que juntaram uma coisa com outra, mostraram outros talentos, cantando. Então essa pandemia, na questão da educação, eu acho que ela vai ser muito positiva. Infelizmente, lógico, nós continuamos perdendo vidas, a gente sempre vai lamentar e vai sentir por isso, mas na nossa área da educação, ela vai trazer um salto qualitativo. Eu creio muito nisso, porque tudo aquilo que a gente resistia até o ano passado, que era a questão de usar a tecnologia como ferramenta de educação, ela caiu por terra agora. A gente está usando, a gente foi obrigado a usar. Então, quando nós voltarmos ao ensino presencial, a gente só vai dar continuidade nisso, a gente só vai aprimorar os nossos conhecimentos nesse sentido e trazer os jogos para a sala de aula, trazer outros métodos para a sala de aula, porque as crianças elas vão aprender.
né? A gente precisa, a tecnologia não vai sair mais de nós, ela não vai deixar de fazer parte da nossa vida. Então a gente precisa abraçar a tecnologia como uma ferramenta que vai nos melhorar enquanto humanos. É isso que esse livro traz, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Agora eu vou ler o último trecho, a gente concluir o vídeo de hoje, que eu acho que já deve estar bem longo. Não sei quem sobrevive até aqui, mas quem ficou até aqui eu só agradeço, tá? Quem assistiu os meus vídeos inteiros, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, porque o tempo de atenção hoje está muito reduzido, né? Mas eu acredito no conteúdo que eu passo para vocês. Então, os meus vídeos, eles são longos, porque o conteúdo é longo, é profundo, é denso. Então, não dá para eu ser superficial. Vou ler o último trechinho. Com a convergência da computação infinita, inteligência artificial, banda larga generalizada e tablets de baixo custo, podemos proporcionar uma educação quase grátis e personalizada a todos, em qualquer lugar, a qualquer hora. Essa é uma força incrível em prol da abundância. Imagine bilhões de mentes recém-revigoradas, empolgadas pela viagem de descoberta, usando seus conhecimentos e habilidades recém-adquiridos para melhorar as suas vidas. Gente, isso é muito incrível. E aí, para ilustrar isso, eu vou deixar uma dica de um filme que eu assisti ontem, que foi indicado na parada pedagógica do município que eu participo, que é o município de Suzano, né? Que eu trabalho no município de Suzano e de Arujá, do estado de São Paulo, né? Caso tenha alguém que me assiste de outro lugar. E o secretário nos indicou assistir O Menino que Descobriu o Vento, tem na Netflix. E é incrível, gente, assistam, é triste, é um drama, é angustiante, mas ele une nesse filme, se vocês, as pessoas que me acompanham, que acompanharam todos os capítulos desse livro, vocês vão entender cada coisa que eu já falei aqui, a questão da fome, do bilhão ascendente, da miséria, da falta d'água, da falta de eletricidade e da diferença que a educação e o conhecimento fez na vida deste menino. Então ele só conseguiu mudar a realidade dele porque ele foi à escola. É isso. Um beijo e até a semana que vem.